pessoal, eu sou William Diego, gerente comercial e de projetos Bitrix 24 na Gaia Consulting. Hoje, em nosso vídeo, eu vou demonstrar como gerenciar tarefas e projetos dentro do Bitrix 24 através dos relatórios e dos diferentes modos de visão de tarefas, como Kanban, lista, prazo, planejador, gráfico de Gantt, etc. Eu vou ensinar a vocês como construir relatórios dentro do módulo de tarefas e projetos para extrair dados gerenciais com maior facilidade. Eu vou também demonstrar um pouco sobre as automações de tarefas e como utilizá-las para conseguir uma melhor forma de gestão dos projetos. Primeiramente, vamos conhecer aqui o módulo de tarefas e projetos do Bitrix 24. Ele fica localizado aqui no menu esquerdo, né? Aqui já está acostumado aqui com o Bitrix. É um dos módulos mais completos do Bitrix 24, onde você pode gerenciar aqui tarefas de rotinas, tarefas individuais ou tarefas delegadas a outros colaboradores. Também grandes projetos, né? Existe aqui também um módulo de projetos, onde nós podemos criar os projetos aqui, sejam projetos grandes, projetos pequenos, com várias etapas e tarefas. Qualquer tipo de projeto é possível gerenciar dentro do Bitrix 24. E no módulo de tarefas e projetos, nós temos aqui diferentes visões para facilitar essa gestão. Então nós temos aqui a visão de lista, que é uma visão onde você enxerga todas uma lista das tarefas, né, ordenada aqui, e também com os campos divididos em colunas. Cada campo dessa tarefa, então, por exemplo, prazo, responsável, qual projeto, ele vai encontrar em colunas. Essas colunas podem ser personalizadas aqui, eu posso movimentar ela de etapa, trocar de acordo com a minha preferência de visualização. Tá? Também é possível eu vir aqui nessa engrenagem e escolher qual campo eu quero que seja exibida. Eu quero saber quando é que essa tarefa é concluída, qual que é o tempo estimado de conclusão dessa tarefa, né? Se eu tenho algum item de CRM vinculado a ela. Então, quando eu marco esses itens, automaticamente eles vão aparecendo aqui para mim, eu consigo ter uma gestão mais eficiente aqui das minhas tarefas. Tá? Um outro detalhe legal dessa visão de lista é que é possível exportar isto para Excel, e aí com isso você consegue ter uma facilidade. Eu vou exportar, vou fazer uma tabela dinâmica, vou gerenciar de uma outra forma. Isso também é uma forma de gestão de tarefas. Tá? Outra maneira interessante de gestão, de visão, né, é a visão de prazo. Essa aqui é muito legal, porque aqui eu vou ter um Kanban de prazo, onde eu consigo ver aqui uma gestão do que está vencido, o que vence hoje, essa semana, na próxima semana. Então, eu tenho uma visão bem interessante aqui dos prazos que se encontram nessas tarefas, tá? Facilita também uma organização aqui para eu ter uma atenção, e aqui eu mostro um quantitativo dessas tarefas, né, por coluna. Então, por exemplo, eu ver que tem 2 vencidas, 3 para vencer hoje. Isso facilita também para essa gestão nessa visão de prazo aqui. Eu tenho também o planejador. O que é o planejador? O planejador é uma visão individual, tá, de como se encontram as colunas. Então eu também posso ordenar de acordo com a minha preferência. Então, como eu tenho aqui tudo que é não planejado, tudo que vence na segunda, na terça, na quarta, eu posso vir criando novas colunas aqui. Isso aqui é uma visão minha, tá? Eu não quero essa visão de semana, eu quero uma visão diferente, eu quero o que está para fazer, o que eu vou fazer essa semana. Então você também pode vir aqui e fazer uma ordenação de outra forma, tá? Isso aqui não influencia em outros usuários, é uma visão personalizada. Cada usuário tem a sua forma de visão, tá? Então, o planejador é uma visão de Kanban, onde cada usuário pode configurar a sua melhor forma de visão. Okay? Existe aqui também o calendário, né, que é uma visão de calendário mesmo, onde tem uma gestão de prazo dessas tarefas, ok? E aí eu posso ter essa visão por mês, igual está me mostrando aqui. Eu posso ter uma visão semanal, onde eu faço uma ordenação de semanas aqui, por dia. Então eu tenho diversas formas de visualizar aqui as tarefas, tá? Também via calendário. E tem o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt, para quem gerencia projetos, já está acostumado, por exemplo,
com o Microsoft Project, bem acostumado com essa visão onde demonstra início e fim das tarefas. Isso é legal porque eu posso vir aqui, eu posso organizar por aqui mesmo o meu início e fim da tarefa, eu posso já determinar as predecessões. Isso é bem interessante também, essa visão de gráfico de Gantt. Para quem está acostumado aqui com gestão de projetos aí em outras ferramentas, isso aqui é bem legal, bem prático, tá? Para gestão dos projetos. E falando de projetos, a gente tem uma outra visão que é exclusiva para projetos. Quando eu entro, por exemplo, dentro de um projeto aqui, eu tenho essa visão aqui que é o Kanban. O Kanban, como o próprio nome diz, ele tem essa visão de quadros, né, onde tem essas colunas aqui onde eu posso colocar os meus cards de cada tarefa em sua determinada etapa. E é uma visão que é exclusiva do projeto. Então você só vê o Kanban quando você está dentro de um projeto. E isso aqui, todos os integrantes do projeto vão ter a mesma visão. Então você consegue gerenciar em que etapa se encontra cada uma dessas tarefas, tá? Então nós organizamos um Kanban, por exemplo, que é novo, que está em andamento, que está em validação, que está concluído. Também é possível criar novas colunas, né, se for necessário. Então eu vou colocar aqui uma nova de documentação, por exemplo. Então a gente cria aqui as colunas. Eu também posso personalizar essa cor, tá, gente? Preciso colocar uma corzinha aqui. E aí, essa própria visão, uma vez personalizada pelo dono do projeto, somente o dono do projeto pode fazer essa gestão, essa personalização. Ela é aplicável a todos os usuários do projeto, tá? Então todos os usuários vão ter essa mesma visão do Kanban que está aqui nesse módulo aqui do projeto, tá bem? E um detalhe, que todos esses modos de visão que eu demonstrei aqui, eles são aplicáveis, né, dentro do filtro. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma visão de lista. Eu quero ver todas as minhas tarefas em lista, mas eu quero ver de um determinado responsável. Nessa barra aqui de filtro, eu consigo filtrar, por exemplo, todos um determinado responsável. Eu posso, por exemplo, quero tudo que é do William que vence essa semana. Eu venho aqui e filtro. Nessa visão aqui de lista, me aparece somente essas tarefas. Então também vai aplicar aqui no planejador, para me mostrar somente o que é nesse mesmo filtro, no gráfico de Gantt. Qualquer um desses filtros ele vai aplicar de acordo com o que eu colocar aqui. Então, tudo que vem essa semana, responsável, pesquiso, ele vai me mostrar aqui de conforme a minha necessidade aqui do meu filtro, ok? Agora vamos conhecer aqui o módulo de relatórios do Bitrix 24. Tá? Ele fica localizado aqui em cima, no menu superior, dentro de tarefas e projetos, né? Então estou aqui no módulo de tarefas e projetos. Mais relatórios. Aqui tem aqui os relatórios do Bitrix 24, onde nós possuímos relatórios nativos, que são esses relatórios que já vêm prontos do Bitrix 24, e nós podemos construir outros relatórios também. Nós podemos ter nossos relatórios customizados, tá? E aí, quando eu vou entrar em um projeto, vou entrar em um relatório, esse relatório de desenvolvimento em projetos, por exemplo, onde aqui eu tenho um projeto, William, né? Aqui seria um relatório de tempo, né? Como é uma demonstração, não tem tempo gasto aqui. Nós temos aqui outros relatórios, por exemplo, tarefas do mês. Então, ele me demonstra todas as tarefas do mês. Pode ver que ele me dá uma visão de colunas, né? Então aqui é a pessoa responsável, o nome da tarefa, o status, a prioridade. Tem diversas formas aqui, tá? Nós vamos construir um relatório do zero. Eu vou demonstrar diversos processos para vocês. E esses relatórios, nós vamos construir um relatório de status das tarefas, tá? Nós vamos filtrar por prazo e por responsável, ok? E para a construção de um relatório, eu poderia, por exemplo, pegar um relatório pronto. Vamos pegar esse tarefas do mês. Gostei da visão dele, eu preciso editar alguns detalhes. Então eu poderia vir aqui dentro desse relatório, clicar aqui na engrenagem e copiar este relatório, tá? Ou nós podemos criar um relatório do zero, igual está aqui, que é o que nós vamos fazer, nós vamos adicionar um novo relatório, tudo bem? Então, nós vamos construir um relatório do zero, vamos colocar o nome de relatório de status das tarefas, ok? Eu posso descrever esse relatório, colocar um explicativo para o que serve esse relatório, né?
Então vamos colocar uma breve descrição aqui. Relatório para gestão de status das tarefas por responsável, prazo e projeto. Vou deixar assim. Aqui eu tenho um menu que é reportando período. Isso aqui é qual período de envolvimento nas tarefas eu quero reportar, tá? Então aqui está este mês, eu posso pôr mês passado, semana, últimos, depois dias, de antes de determinados dias, intervalo de datas, ou para a eternidade é tipo para sempre, qualquer período, tá? Neste caso eu vou deixar para a eternidade e não quero mostrar isso no relatório, não vai ser um filtro que eu vou mostrar lá, porque nós vamos aplicar outros filtros, ok? Apenas um detalhe, quando se tem muito tempo de Bitrix, existe um volume muito grande de dados em tarefas, pode ser que ao gerar o relatório e ele estiver nessa escolha de para a eternidade, ele fique um pouquinho lento ali para abrir o relatório. Então, se isso for um incômodo para vocês mudam aqui, coloca de repente um período de últimos 3 anos, 4 anos, alguma coisa assim para ficar um pouco menos lento, vamos assim dizer. Colunas, aqui eu vou exibir quais colunas eu quero, né, que estão representando os campos que eu quero exibir. E aí, com isso a gente tem uma ordenação também dessa exibição. Então, como é que funciona? Aqui vocês veem que já vem as colunas pré-determinadas, como nome, prioridade, pessoa responsável e status. Aí eu quero adicionar mais campos na exibição, por exemplo, eu quero projeto, que é uma coisa interessante para mim. Então, eu posso buscar aqui o campo relacionado ao projeto. Eu tenho aqui um agrupador de campos relacionado ao projeto e eu quero o nome do projeto. Então eu adiciono o projeto, agora também vai ser exibido aqui nesse nosso relatório. Um outro detalhe que eu preciso é o prazo, né? A gente vai filtrar por prazo, então eu preciso exibir o prazo aqui da tarefa. Então nós vamos buscar o campo prazo aqui e agora ele vai ser exibido. Da mesma forma eu posso remover, então eu quero remover aqui prioridade. Eu não quero esse campo, prioridade não me interessa nesse momento. Eu clico aqui no X e eu excluo a coluna, pronto. Agora vai ter nome, responsável, status, projeto e prazo. Tá? Um outro detalhe é que normalmente a gente usa essas colunas para calcular um determinado valor ali, um quantitativo de tarefas, né? Ele tem uma opção aqui de calcular coluna, onde eu marco qual coluna eu quero calcular. Eu vou adicionar uma nova coluna, que vai ser essa de ID. Como um ID é um número único, eu vou utilizar ela para calcular. Vou deixar por último aqui. E aí eu tenho uma opção de renomear esse item. Então eu tenho aqui um ícone de percentual, um lapisinho de editar. E eu posso clicar aqui nesse lápis e colocar um novo nome para essa coluna, para esse campo. Então eu vou colocar aqui que vai ser a minha quantidade. Esse aqui vai ser minha quantidade. E aí eu vou marcar para calcular essa coluna. E eu posso calcular de diversas formas. Eu posso calcular o mínimo, a média, o máximo, o total ou o valor único. Tá? Eu vou deixar aqui o valor único, que eu vou pegar o único valor dessa coluna ID e eu vou demonstrar para vocês como que ele vai aparecer lá no nosso relatório. Então vamos só criar este relatório agora, vou salvar aqui embaixo. Prontinho, está aqui o nosso relatório. Por enquanto ele não tem nenhum filtro, ele simplesmente apareceu todas as colunas existentes, tá? Então todas as tarefas existentes. Então aqui está nome, pessoa responsável, status, projeto, prazo e quantidade. A gente pegou o ID, colocou como quantidade, ele pegou, colocou cada um como 1. E se eu rodar aqui para baixo, ele me dá um número, vou dar aqui 47. Okay? Só um detalhe, ele está me dando 47 de uma página, da página 1. Okay? Então, ou seja, se eu colocar aqui, em vez de ser paginado, eu vou exibir tudo, ele vai exibir todas as tarefas, vai me dar também um outro valor. Apesar que é a mesma quantidade, acho que o 2 não tinha nenhum outro número, mas aqui a gente consegue ver, sempre que for para ver um número total, eu tenho que tirar aqui o paginado e colocar para exibir todos os valores. Tá? Então a gente já criou aqui uma primeira visão do relatório, onde tem coluna, as colunas respectivas aos campos. Agora nós vamos editar outros detalhes do nosso relatório, como filtros e também os gráficos.
Para a gente editar este relatório, basta vir aqui nessa engrenagem, localizada aqui na direita, editar relatório. Quando você vem editar relatório, volta para o processo de construção deste relatório. Tá? E aí, um detalhe, aqui a gente colocou uma coluna que é de status, né? Vou explicar um pouquinho o que são os status das tarefas. As tarefas, depois de construídas, elas podem ter o status, por exemplo, de em andamento, atrasado, concluído, por exemplo. Esses status são os que se referem ali ao que a gente vai fazer essa gestão, ok? Então vamos lá. O que a gente faz aí, os filtros, né, do que eu quero que exiba nesse relatório. Então, eu tenho aqui embaixo, primeiro eu tenho aqui uma ordenação, o que eu quero que ordene nessa coluna. Eu posso ordenar por prazo, por nome, ele vai em ordem alfabética, né, por pessoa responsável, por exemplo, e assim vai. Eu vou colocar, por exemplo, ordenar por prazo. Tá? E aqui no filtro, eu vou falar o que eu quero filtrar, né, para fazer o meu relatório. Então eu quero filtrar agora os campos status, né? Então eu tenho aqui o status, aí eu posso igual a, aí ele vai me falar os status existentes, pode ser um campo que eu posso filtrar. Eu quero filtrar também por filtro, se bem que esse aqui a gente vai usar um gráfico, eu não vou usar esse campo não, vou usar só um campo de responsável. Pessoa responsável, vou colocar aqui para selecionar, então, ou seja, eu vou selecionar qual o responsável eu quero filtrar ali, e também eu quero filtrar por prazo, né? E aí é o seguinte, prazo eu posso ser um período, né? Então eu quero filtrar tudo que é de determinado período, entre um período e outro. Então normalmente o que eu faço? Eu coloco aqui o prazo, e eu coloco aqui ó, mais do que ou igual a, então ou seja, né, desde esse primeiro prazo, e vou colocar um outro filtro aqui, que vai ser prazo também, só que vai ser inferior ou igual a. Então se eu quiser colocar, por exemplo, desde 1/1 até 31/1, então isso eu vou colocar dentro desse intervalo meus prazos, ok? Um outro filtro que eu vou colocar aqui, eu vou colocar também projeto, se eu quiser filtrar por um determinado projeto, eu também posso, tá? Eu vou colocar o nome do projeto, eu posso selecioná-lo lá e fazer um filtro, ok? Aí eu tenho aqui igual, inicia, contém, tem diversos tópicos aqui, tá? E aqui tem vários campos, tá, gente? Se vocês precisarem filtrar por marcador, por participante, por período de conclusão, tem vários itens que podem ser filtrados aqui, ok? Um outro detalhe dos filtros é o seguinte, aqui ó, eu marco se eu quero que esse filtro eu posso editá-lo lá no meu relatório ou não. Então, por exemplo, às vezes você quer deixar um filtro, um parâmetro pronto, então eu quero fazer um relatório de um determinado projeto. Eu já coloco aqui o nome do projeto e falo para não exibir no relatório. Então, com isso, esse relatório vai se tratar exclusivamente desse projeto, uma vez eu deixar ele determinado aqui. Não é o nosso caso, a gente quer selecionar o projeto, então eu vou deixar aquele que eu posso alterá-lo lá na hora da visão do relatório, ok? Aqui vocês veem que tem um detalhe de tudo, né? Aqui eu tenho limitado resultados por tudo qualquer. Isso aqui é como se fosse o e ou, tá? Onde a gente conhece ali como aquela opção de e ou, tanto que tem aqui do meu lado direito, tá? Então, como é que isso aqui funciona? Então, eu quero colocar uma outra condição. Então, isso aqui tudo, quando ele vem do jeito que está aqui, já está tudo, ele está ou, né? Então, tudo que tiver igual a essas condições aqui, ele vai mostrar. Mas eu quero colocar uma condição diferente. Eu posso vir aqui e colocar, aqui, ó, que eu vou mudar, né? Na verdade, os campos. E aqui eu posso qualquer uma dessas outras condições aqui para baixo. Então, eu quero... Aí eu posso marcar um outro detalhe, por exemplo, tudo que foi, que possui, por exemplo, um marcador igual a, eu coloco um determinado marcador aqui. Ele vai fazer aqui também uma outra condição verdadeira conforme o meu outro campo que eu marcar aqui, tá? Essa é uma opção mais avançada de acordo com a necessidade do seu relatório, tá? Vou deixar um padrão aqui só para a gente poder demonstrar para vocês. Vou salvar o relatório
Vamos ver como é que vai ser a exibição aqui. Agora do meu lado direito, agora eu tenho um filtro. Tá vendo aqui, ó? Eu posso filtrar por responsável, então eu quero por tudo que é do William, que os prazos das tarefas são do dia 22 até o dia 25, ou seja, essa semana, e que o projeto seja igual a, vou colocar aqui, William Oliveira, é o nome do projeto. Eu aplico, ele me mostra aqui, ó, tudo que está vencendo dentro do prazo que eu especifiquei do projeto e que é esse responsável. Agora eu quero ver de todos os responsáveis. Vou tirar o William aqui e vou deixar outros responsáveis. Aqui acaba que não tem, então um prazo maior aqui. O início do William. Pronto, agora eu tenho mais tarefas aqui. Acho que não tem nenhuma tarefa que não é desse responsável. Vou tirar o projeto aqui. A gente tem diversas tarefas. Como que eu só tenho eu de responsável dessas tarefas aqui? Se eu mudasse lá, eu conseguiria filtrar por responsável. Tá? Então essa é a ideia de você ter os filtros, você conseguir exibir o que você precisa naquele momento. É uma forma de gestão, eu gerenciar aqui os meus detalhes aqui de acordo com o meu filtro. Essa visão é muito simples também lá no campo de visão, né? Como eu já tinha mostrado no início do vídeo. Mas aqui a gente vai mostrar alguns outros detalhes no relatório que não possuem lá. Tá? Agora nós vamos editar o nosso relatório para a gente incluir aqui um gráfico nele. Tá? Aqui embaixo nós temos essa opção de mostrar quadro, que é justamente para a gente criar nosso gráfico. Ele me pergunta qual tipo de gráfico que eu quero, se eu quero de barra, de pizza, linear. Vou colocar o de pizza, que eu acho que é um gráfico bem legal, que eu gosto de utilizar. E aqui ele vai me perguntar quais são os argumentos e valores. Argumentos é o quê? É o que eu quero calcular. Eu quero que tipo de item que eu quero demonstrar lá. Lembra que nós falamos que nós iríamos fazer um relatório de status, né? Nosso relatório aqui é um relatório de status das tarefas, então nosso argumento vai ser de status. Okay? E os valores, né? Eu quero saber o que eu vou calcular em relação ao status. Esses valores, é muito importante que eu marque essa coluna de calcular coluna, senão eu não consigo ter o valor a calcular. Okay? Então, como nós marcamos aqui essa coluna, inclusive renomeamos ela para quantidade, então aqui já ficou padronizada a quantidade e vai ser o valor que ele vai calcular. Okay? Então agora eu vou salvar este relatório. Tá? Antes, só um detalhe, eu tinha colocado aqui o filtro, coloquei projeto, eu coloquei igual a. Na verdade a gente pode colocar aqui, quando vai selecionar o projeto, para facilitar, em vez de colocar o nome, coloca o selecionar, porque o projeto selecionar aqui, ele vai ser mais fácil da gente escolher qual projeto nós vamos vincular. Ele vai localizar os projetos existentes. Tá? Então eu vou salvar aqui. Prontinho, já me trouxe aqui um gráfico de pizza com tarefas concluídas, um percentual, 78% das tarefas concluídas, 19% de tarefas pendentes, ou seja, as tarefas pendentes são tarefas que estão em andamento, tá? E atrasada 2,3%, tá? Ele me mostra inclusive a quantidade de tarefas que estão atrasadas aqui, tudo bem? Eu posso vir aqui e utilizar meus filtros, né? Eu quero só as tarefas que vão vencer nos próximos dias, até a finalização do mês. Como que tá isso daqui? Aí ele vai me mostrar que eu tenho 33% de tarefas concluídas e 66% de tarefas pendentes. Tá? Mas eu quero só de um projeto, aí eu posso filtrar o projeto. Ele já me pede, ele me mostra os projetos, então eu aplico, ele vai me mostrar que os projetos não tem nenhuma tarefa deste projeto aqui. Então, vamos mudar aqui, vou colocar um outro projeto aqui. Posso digitar aqui, ele já vai me sugerir, tá? Projeto. Agora sim, me trouxe somente deste projeto. Então eu posso brincar aqui com diversos filtros aqui. Eu quero tudo que é do William, aqui, de 1 a 30 do 11. Então ele já me mostra aqui como está meu número. Quantas tarefas pendentes, quantas atrasadas, quantas concluídas. E aí eu tenho o total aqui embaixo também. E aqui embaixo vai me demonstrando todas, né? Eu consigo verificar aqui para baixo. Se eu precisar filtrar por status para facilitar uma visibilidade, né? Eu quero só as que estão atrasadas, por exemplo. Eu poderia ordenar aqui a coluna, clicando no cabeçalho dela, ele me ordena, então eu consigo ver o que está atrasado, né? O que está pendente, o que está concluído aqui, tá? E também poderia
colocar aqui como filtro o status, e depois eu filtrar aqui o status, ele me demonstraria apenas o status. Okay? Um outro detalhe aqui dentro do nosso relatório, uma vez que a gente construiu esse relatório é nosso, ele pertence ao construtor, ao criador dele. Mas se você precisa compartilhar este relatório com outros usuários, aqui embaixo existe um compartilhando, onde você adiciona usuários ou departamentos, por exemplo, que você pode selecionar aqui para visualizar este relatório. Só é possível uma permissão de visualização. Eles não podem editar o seu relatório. Eles podem copiar e criar os próprios, mas eles não vão poder editar este relatório que você criou. Isso é importante, às vezes, para você criar um relatório, você precisa determinar que determinado gestor ou departamento tem acesso a este relatório para uma gestão. Você vem aqui no compartilhando e salva este relatório. Okay? Então essa aí é a forma de criação de um relatório, por exemplo, por status. Né? Daqui a pouco nós vamos aprender aqui como construir relatórios através de campos personalizados e com auxílio de automações. Antes da gente demonstrar aqui o processo de campos personalizados, automações, nós vamos voltar aqui nos projetos, lembrar de um pequeno detalhe que eu comentei com vocês, que é o projeto ele possui o Kanban, que é essa visualização padrão aqui do projeto, né? Onde a gente customiza as colunas aqui que se encontram. E aí, essa visão é uma visão geral para todos os usuários. No Bitrix ele possui aqui um módulo de regras de automação, onde nós podemos criar regras de automação para essa visão de etapas, né? Então eu consigo construir automação para cada uma dessas etapas aqui do Bitrix, tá? No caso do projeto. Também é possível criar no planejador, mas lembrando que a automação que é criada na visão de planejador ela é uma automação que só vai funcionar para o usuário, porque essa é uma visão individual. Tá? Nós vamos demonstrar aqui como realizar alguns processos que ajudam a gestão de um projeto, né, com construção de relatórios customizados, através das automações e também de criação de campos personalizados. Tudo bem? Primeiro detalhe, como criar um campo personalizado? Quando a gente vai criar uma tarefa, aqui embaixo possuímos aqui um detalhe de campos personalizados. Um pequeno detalhe, essas funções que eu estou demonstrando aqui de criar campo personalizado e criar uma automação são itens que, dependendo do plano do Bitrix 24, não possui, tá? Só vai possuir esses recursos em planos mais completos, mais avançados do Bitrix. Então consulte aí se seu plano Bitrix 24 possui esses recursos de automação e criação de campos customizados. Então a gente pode criar aqui campos personalizados, tá? Eu vou criar um campo aqui que vai se chamar, por exemplo, etapa, um campo do tipo série. A gente pode construir campos tipo série, número, data e hora, verdadeiro e falso. Então eu vou construir um campo do tipo série, do nome etapa, onde ele vai representar a etapa do Kanban do projeto. Tá? Isso vai ser bem legal. Aqui eu posso marcar vários e obrigatório. O que é o vários? Eu posso marcar, preencher mais de um campo. E obrigatório, eu sou obrigado a preencher toda vez que eu for criar uma tarefa. Não é o nosso caso, vai ser um campo apenas para automação. Tá? E aqui nessa engrenagem eu também tenho uma outra opção. Eu posso configurar o campo para todos os usuários, né, ou apenas para mim, e posso permitir o arrastamento do campo. O arrastamento é eu fixar ele em outro local. Okay? Eu vou deixar ele aqui, que ele vai ser atribuído a todos os usuários. Tá? E aqui eu vou salvar. Prontinho, agora tem um campo personalizado chamado etapa. Tá? Vou deixar ele quietinho aqui. Agora a gente vai trabalhar com automações. Tá? Então, primeiro vocês precisam entender aqui como que funciona essa questão das automações. Sempre que precisar criar uma automação, nós temos um robozinho aqui do lado direito para criar essas automações. Lembrando que automações são possíveis de construir na visão de Kanban ou planejador. Então, quando a gente cria aqui, nós temos aqui essa visão para criação de automações.
Então, tem um botãozinho de adicionar. Cada vez que eu adiciono uma automação, eu estou adicionando a automação para aquela fase, aquela etapa do Kanban específico. Tá? E aí nós vamos fazer uma automação que vai fazer o seguinte: eu vou pegar o nome da fase, nome da etapa, e vou atribuir àquele campo que a gente acabou de criar. Então, por exemplo, a etapa que chama nova, então nós vamos usar uma automação que ela se chama aqui alterar tarefa. Cadê? Vou achar aqui, modificar tarefa. Esse é o nome da automação. Então ele modifica campos e dados específicos dessa tarefa. Okay? E já nasce aqui embaixo, modificar tarefa. Então eu entro dentro dessa automação e me pergunto qual campo eu quero alterar. Nesse caso eu não vou alterar o campo nome, vou tirar aqui e vou alterar o campo que a gente acabou de criar, que é o campo etapa. Tá? E o campo etapa ele vai pegar qual nome? O nome da etapa, que a gente vai colocar no nome dele, nova. Tá? A gente vai, é bem simples, eu vou executar imediatamente assim que ele entrar nessa etapa. Isso aqui é uma programação, eu poderia programar em que momento que eu queria executar essa tarefa. Nesse caso ele vai executar imediatamente sem nenhuma condição, tá? Não vai estar condicionado a nada, ele simplesmente vai marcar aqui. Eu vou salvar, e aqui eu tenho aqui o nome dessa automação, que está aqui modificar tarefa, nós vamos colocar aqui modificar tarefa, vou colocar aqui etapa. Que é só para a gente entender que ele está modificando a etapa da tarefa. Prontinho. Então, ou seja, toda tarefa que entrar aqui, ele vai modificar esse campo. Vamos ver, vamos testar aqui para ver como é que funciona. Essas tarefas que já estão aqui, nessa etapa, elas não pegam essa automação, tá, gente? Toda vez que criar uma nova automação, modificar uma automação, eu preciso atualizar esse status, eu preciso movimentar essa tarefa de etapa. Então, eu vou pegar essa tarefa de documentação assistente aqui, vou colocar ela aqui, por exemplo, em documentação, tá? E agora eu vou voltar ela para cá, para nova, ok? Vou ter ela para cá. Então, se você aqui, já foi até notificado que ela foi alterada, tá vendo? E se eu entrar aqui dentro, você vai ver aqui, tem um campo, etapa, foi marcado aqui como nova, tá vendo? Porque ele está me mostrando aqui qual etapa se encontra essa tarefa. Ok, então, legal. Então, funcionou a automação, a gente modificou o campo, etapa, vamos replicar essa automação nas outras fases. E aí eu não preciso ir lá e criar o campo de novo, tá? Existe uma função, um recurso das automações do Bitrix que permite você copiar uma regra de automação. Basta segurar o botão Ctrl e arrastar esse cardzinho que da automação, ele copia ela. E aí basta mudar agora aqui qual o nome da etapa, né? Nesse caso aqui é em andamento. Nós vamos modificar todas aqui. Em validação. Mudando aqui, documentação. E concluir. Prontinho. Agora eu consigo gerenciar as etapas do meu projeto. Olha que legal. Por quê? Porque agora a gente vai conseguir filtrar em que etapa se encontra cada tarefa, por causa dos seus respectivos campos. No campo etapa, né? A gente vai mostrar como a gente já fez o mesmo processo daquele relatório de status. Antes, como falei para vocês, as tarefas elas não pegam a automação sozinho, só na modificação. Nós precisamos atualizar ela de etapa aqui para que isso seja atualizado. Tá? Então nós vamos movimentar cada tarefa entre as suas etapas para que elas estejam atualizadas conforme a automação que nós modificamos. Mas antes, para a gente atualizar aqui cada tarefa com as automações que nós modificamos, nós precisamos movimentá-las entre as etapas. Né? Então, com isso, nós vamos realizar aqui uma movimentação, né, dessas tarefas para que cada uma delas pegue as novas etapas, conforme a gente fez. Tá? Só movimentar aqui de qualquer maneira. Tá? A gente volta umas ali só para a gente ter uma etapa nova também. Beleza, voltamos para cá.
gente tem aqui, só tirar isso aqui, tudo está concluído. E aqui, prontinho, nós temos as tarefas em suas etapas. Tá? Se eu tirar aqui em andamento, também temos as tarefas concluídas aqui. Que estava no filtro em andamento. Então existem algumas tarefas concluídas também. E prontinho, aqui estamos com nossas tarefas, já cada uma em sua respectiva etapa. Então com certeza as suas tarefas já estão com o campo etapa marcado. Então igual está aqui, etapa documentação. Voltando lá para o relatório, agora nós vamos fazer um relatório que ele vai me observar aqui, agora nós vamos construir o relatório que vai nos dar uma visão das etapas do projeto, saber quantas tarefas eu tenho em determinada etapa. Isso vai nos ajudar a ter uma visão geral do projeto. Como nós já havíamos construído um relatório que fazia uma visão de status de tarefa, né? Lembrando que status é o que está em andamento, o que está concluída, atrasada, adiada. Esses são os status de tarefas. Nós vamos construir agora de acordo com a etapa. Tá? Então nós vamos lá no visão de relatórios. A gente já tem um relatório que nós criamos aqui de status de tarefa e vamos copiá-lo. Vamos copiar esse relatório para a gente poder editar uma cópia dele. Então, primeira coisa, vamos mudar aqui o nome, né? Então, vamos colocar aqui relatório de etapas do projeto. Ok. Vamos mudar a descrição, né? Vou colocar aqui, ó, gestão das etapas do projeto. Aqui, como a gente precisa agora criar, né, uma coluna com o campo etapa, que é um campo que nós vamos fazer a gestão agora. Nós acabamos de criar esse campo, vamos colocar o campo aqui etapa. Vou subir ele aqui, que é um item importante, né? Vou colocar ele aqui, nome, responsável, etapa, status. Vamos subir o projeto, deixar ele um pouquinho mais para cima, porque é um item importante dessa gestão também. Okay. Não vamos mudar os filtros serão os mesmos, né? Então nós vamos fazer o projeto aqui para selecionar, prazo, pessoa responsável. Então a gente vai fazer os mesmos filtros aqui. A diferença é que agora a gente vai colocar aqui no argumento, ao invés de ser status, nós vamos mudar aqui para etapa, né? E o valor vai continuar aqui a quantidade. Vamos criar o relatório. Prontinho, geramos aqui o nosso relatório. Mas é engraçado, né? Tem poucas etapas aqui, ó. Não tem muita etapa aqui. É porque aqui embaixo nós temos aqui que ele está paginado. Então nós temos que vir aqui e colocar tudo. E aí ele vai ter uma visão maior aqui agora das tarefas. Então nós sabemos aqui quantos que estão na etapa novo, quantos que estão em documentação, quantos que estão em andamento, em validação e concluído. Nós temos uma visão melhor. Se eu quiser filtrar aqui, aí eu quero filtrar pelo projeto William Oliveira. Então eu vou filtrar apenas esse projeto. Vou clicar aqui. Agora ele me trouxe uma visão somente deste projeto. Eu quero filtrar tudo que o prazo da tarefa seja, por exemplo, do dia 8 até o dia 25. Então, vai me trazer uma visão somente desse período. Tá vendo? Então, aí a gente consegue ter uma visão macro de como anda o projeto, qual é o percentual de andamento das tarefas de acordo com a sua etapa de conclusão. Ok? Então, ficou aí a dica de como construir os relatórios e ter uma visão através das automações de projetos. E então, gostou de conhecer um pouco mais do quão poderoso é o Bitrix 24 na gestão de tarefas e projetos? Na descrição desse vídeo, você encontra os links para criar sua conta gratuita do Bitrix 24 e também os canais de contato com a nossa equipe de especialistas.